Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. O reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou. Saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Gostaria de conversar hoje com os irmãos sobre a parábola das 10 virgens. Apenas Mateus registrou a parábola das 10 virgens. Ele colocou esta após o sermão do fim dos tempos. Na última parte deste sermão, Jesus fala da divisão entre os que são eleitos, atentos e fiéis, e aqueles que não são, em uma sequência de parábolas. Na parábola das 10 virgens, 5 entram na casa do noivo e as outras 5 encontram a porta fechada. O tema da separação entre bons e maus continua na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Este tema se estende e é encontrado da mesma forma no livro de Apocalipse, na visão da ceifa na terra, em Apocalipse capítulo 14, versículos 17 a 20. Existem diferentes visões acerca do tempo em que esta separação ocorrerá. E isto tem provocado grandes divergências entre as várias denominações protestantes e em meio à cristandade. Primeiramente, aparecem os pré-milenistas históricos, que acreditam que a igreja passará pelo período da tribulação na terra e que serão arrebatados ao término desta, e voltarão à terra para reinar com Cristo por 1000 anos. Existem também os pré-milenistas pré-tribulacionistas, que também são chamados de dispensacionalistas. Eles creem que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes do período da grande tribulação, e que após este período de tribulação, os santos retornarão com Cristo e reinarão na terra por 1000 anos. Existem também os amilenistas, que acreditam que o milênio é uma figura do tempo da igreja e que este tempo se desenrolará linearmente, que a igreja viverá a grande tribulação e que Jesus retornará no período final da grande tribulação, antes, porém, do juízo final. Ao vermos essas diferentes visões, nós podemos colocar o foco nestas diferenças. Contudo, maiores são os pontos concordantes entre estas visões do que os pontos discordantes. Todos concordam que haverá a grande tribulação. Todos concordam que haverá a manifestação do anticristo. Todos concordam que haverá um governo mundial predominante. Nós já estamos entrando no período final da igreja na terra, todos dizem. Também concordam que Jesus retornará de forma visível no fim dos tempos. Concordam que haverá o arrebatamento como meio de separação entre justos e ímpios. Também concordam que os santos se encontrarão com Jesus e viverão eternamente com ele. A grande ênfase nos textos referentes à volta de Jesus não é no tempo da sua vinda. Jesus mesmo disse que esta data estaria oculta propositalmente por Deus. Ninguém saberia.
Quanto ao tempo da vinda de Jesus, basta a nós saber que haverá sinais claros. Primeiramente, em Daniel, capítulo 12, versículo 4, nos diz que haverá um grande avanço tecnológico. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, nos diz que nos últimos dias multiplicar-se-ão os escarnecedores. São os zombadores, pessoas descrentes que profanam e maldizem a Deus. Podem ser filósofos, jornalistas, artistas, formadores de opinião ou até mesmo veículos de comunicação. Os dias que precederão a volta de Jesus serão marcados por guerras. Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Quanto mais se procura uma paz armada, mais guerras acontecem. No século XX, morreram mais de 70 milhões de pessoas em guerras, além do fenômeno da guerra urbana. O texto bíblico nos diz que nos últimos dias haverá grande fome. Mateus capítulo 24, versículo 7. Atualmente, 1/3 do mundo vive em miséria. 1/3 vive perto da linha da pobreza. E somente 1/3 tem boa qualidade de vida. A Bíblia também nos diz que haverão pestes. Lucas capítulo 21, versículo 11. Haverão novos vírus, superbactérias, concentração populacional, rápida propagação em escala mundial pelo tráfego de pessoas. Mateus capítulo 24, versículo 7 diz que haverão terremotos. Estamos em uma nova era de grandes movimentos geológicos. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 3, nos diz que os últimos dias que precederão a volta de Jesus serão tempos difíceis. Apesar da tecnologia avançada, não consegue-se combater o crime e a violência. Apesar de toda a educação, não há cura para a ganância, arrogância e outras chagas da alma. Lucas capítulo 21, versículo 26 nos diz: haverá medo, terrorismo, catástrofes naturais, criminalidade com impunição. Os últimos dias serão como os dias de Noé. Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39, nos diz que o mundo será um mundo imoral, escandaloso, distante de Deus. Serão transgressores abertos da palavra de Deus. Nos últimos dias viverão no luxo, a despeito da pobreza da maioria. Viverão cegos para as profecias e não vão dar nenhuma atenção à preparação da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 9 nos diz que haverá perseguição. A perseguição contra os cristãos ultrapassará todas as fronteiras. Será em todos os países. Mas também nos diz que haverá uma evangelização em escala mundial. Mateus capítulo 24, versículo 14. E este é o último sinal. Lucas capítulo 21, versículo 28, a sincronização. Todos estes sinais ocorrerão no transcorrer da história, mas no fim dos tempos ocorrerão com maior intensidade, frequência e simultaneidade. Tudo isto está claro e evidente em nossa geração. É só ligar a televisão. Para nós, basta saber que este é o tempo. Contudo, também haverá um sinal terrível em Mateus capítulo 24, versículo 12. O ambiente será tão inóspito que já não haverá mais espaço para a manifestação pura e sincera do amor. A maldade e a desconfiança levarão as pessoas a se separarem umas das outras. Apesar de todo sofrimento, incerteza e desconfiança, Jesus nos enche com uma gloriosa esperança. Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. No momento mais escuro da noite, após a tribulação daqueles dias, todos verão o sinal do Filho do Homem nos céus. Os anjos soarão suas trombetas e seremos arrebatados até a presença de Jesus. Todos os crentes de todas as eras se reunirão com Jesus nos ares e estarão com ele eternamente. Aqui, Jesus entra em um ponto crucial. Ou perseveramos com fidelidade na prática da justiça até o fim da vida, ou seremos separados dele definitivamente. Precisamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Tópico A. O contexto cultural da parábola.
Para interpretarmos esta parábola, precisamos compreender o contexto do casamento judaico tradicional. O processo de casamento. Primeiramente era realizado o noivado ou o estabelecimento do acordo de casamento. Para isso, o noivo deixava sua casa e viajava até a casa da noiva escolhida. Lá, o jovem pedia a mão da filha ao pai. Se houvesse consentimento, era estabelecido o dote que o noivo deveria pagar pela noiva, costume que existe até hoje entre alguns povos orientais. Tão logo o noivo pagasse o dote, o casamento estava juridicamente selado. Então os noivos bebiam juntos um cálice de vinho, simbolizando o estabelecimento do acordo. A partir deste momento, eram considerados casados, mas ainda sem vida comum, pois o noivo voltava para a casa paterna. O noivo ainda permanecia aproximadamente 1 ano em sua casa e estaria preparando a morada para a vida conjunta. Após esse tempo de separação, numa noite desconhecida pela noiva, o noivo convidava seu padrinho e amigos e juntos se dirigiam à casa da noiva com tochas acesas nas mãos. Os espectadores nas ruas percebiam e diziam uns aos outros: "Eis o noivo." Assim ela tinha tempo de se preparar e na mesma noite ser levada pelo noivo. Rapidamente mandava avisar suas damas de honra para vesti-la e enfeitá-la, pois o noivo vinha buscá-la. Os jovens que saíam com o noivo e chegavam à casa da noiva antes da sua preparação não entravam. Ficavam esperando na rua. Somente quando a noiva estava pronta e deixava a casa paterna para ir ao encontro do noivo e seus amigos, coberta por um véu, o casal reunido ia então à luz das tochas, que eram as lâmpadas das virgens, para a casa paterna do noivo. Lá já estavam outros convidados, junto às mesas postas no salão de festas. As companheiras da noiva. De acordo com o costume nupcial da época, era costume a noiva se cercar de 10 damas de honra, escolhidas entre suas melhores amigas e da mesma idade que ela. Elas deveriam carregar cada uma a sua lâmpada no cortejo, que aconteceria entre a casa da noiva e a casa dos pais do noivo, onde, de acordo com o costume, acontecia o casamento. Na parábola, as moças saíram de suas casas para a casa da noiva. 5 delas levaram azeite suficiente para manter sua lâmpada acesa durante todo o trajeto até a casa dos pais do noivo. As outras 5 foram ajudar a noiva, mas não levaram azeite suficiente. Elas foram negligentes em relação ao prepararem-se para o cumprimento de sua tarefa na festa. O noivo demorou a chegar, e todas dormiram. Contudo, logo veio o anúncio da vinda do noivo. Elas deveriam iniciar a preparação para o cortejo. As 10 estavam com suas lâmpadas brilhantes, mas 5 delas perceberam que o azeite não seria suficiente para chegarem ao fim do percurso. Tentaram contar às outras o seu problema antes que o cortejo começasse e pediram que dividissem o azeite. O bom senso lhes dizia que não seria suficiente para todas. Delicadamente se recusaram a repartir o azeite e aconselharam as moças a irem comprar rapidamente. As 5 moças que foram despreparadas e estavam dormindo tranquilamente até aquele momento, saíram desesperadamente para comprar azeite. Neste intervalo, o noivo chegou, o cortejo começou, todos foram para a casa dos pais do noivo. Entraram no salão e as portas se fecharam como era costume dos ricos da época. A parábola termina com as 5 moças do lado de fora da porta fechada pedindo: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Seu insistente chamado trouxe o noivo à porta, que lhes disse que não tinham nada a ver com ele e que estavam muito atrasadas. Tópico B. A interpretação da parábola. Jesus já pagou o dote para unir-se à igreja. O preço já foi pago na cruz. 1 Pedro 1,19 diz: "Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito
e sem mancha o sangue de Cristo. Hoje celebramos a ceia como um sinal da aliança que temos com o Senhor. Jesus já está preparando um lugar para os salvos. João capítulo 14, versículo 2 diz: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Em uma noite desconhecida, ele retornará. Mateus capítulo 24, versículo 36 diz: Mas quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. O ensinamento é claro. Jesus exclui do reino dos céus todo aquele que deixa de fazer a vontade do Pai. E ele nos exorta a nos prepararmos com dedicação. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. As pessoas serão culpadas por não cumprir o que sabiam que deveriam fazer, mas não fizeram por negligência, colocando em primeiro lugar outros interesses. Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48 diz: O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido, e a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Elas sabiam que deveriam levar as lâmpadas para iluminar todo o cortejo, mas mesmo assim não se preocuparam em preparar o azeite necessário. Elas não estavam preparadas para o momento que sabiam que viria, mas nem se preocuparam, e ainda gastaram o tempo disponível que tinham para se prepararem, descansando tranquilamente. Elas foram à casa da noiva por amizade a esta, pelo prazer de participar de uma grande festa, mas não se lembraram de que tinham também responsabilidades pessoais a cumprir. Responsabilidade significa estar apto para responder. Não são somente as tarefas de nossa agenda diária de compromissos. É muito mais. É o que vamos responder quando ele nos perguntar sobre o que fizemos com a nossa vida. Jesus um dia nos perguntará: Você guardou o seu corpo e a sua mente para mim, que é a santidade? Você me amou acima de tudo? Você amou o próximo como a você mesmo? Você cuidou de sua família? Você guardou a fé durante a sua vida? Você fez o bem sem esperar nada em troca? Você pregou o evangelho a tantos quantos você teve condições? Você se preocupou mais com pessoas do que com as coisas? Você teve coragem de enfrentar o desafio de ser uma nova criatura? Você se arrependeu de seus pecados e lutou para vencê-los? Você perseverou no relacionamento com Deus, na oração e na leitura bíblica? Você se esforçou na prática do perdão? Você pode pensar: eu não sou capaz. Mas como Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, saímos da zona da prática impossível para a zona da capacidade com esforço. O Espírito Santo em você é fonte de consolo, de direção e de poder para fazer a vontade de Deus. Como disse o apóstolo Paulo em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Por isso, se prepare para a volta do nosso Senhor Jesus. Ainda há tempo. Ele está cada vez mais próximo. E esta mensagem é como a voz daquelas pessoas que anunciavam a vinda do noivo quase à meia-noite. Jesus está mandando avisar o seu povo para que não sejam pegos de surpresa. Conclusão desta mensagem. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida,
e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. No Evangelho de Lucas encontramos a conclusão deste sermão, onde Jesus resume o conteúdo central destas parábolas. Precisamos estar preparados. Vivemos hoje na era das distrações. Jesus nos alerta para cuidarmos de nós mesmos, para que não sejamos surpreendidos. O texto fala para não nos embriagarmos com este mundo, ficar com a mente intoxicada, cheia de preocupações, de ansiedades, e por fim esquecidos de que existem muitas necessidades, mas a prioridade é estarmos preparados para a salvação e para a vida eterna. Faça um propósito hoje. Faça um compromisso com Jesus hoje. Peça o consolo, a direção e o poder do Espírito Santo. Mude o que precisa ser mudado. Tenha coragem. Deixe para trás aquilo que embaraça a sua caminhada com Deus. Selecione o que fazer, para não ficar sufocado com ansiedades e deixar de fazer aquilo que é prioritário. Viva em santidade, faça o bem, cultive uma vida de oração, de leitura bíblica. Desfrute desde já do privilégio de ser filho de Deus. Aceite-o de todo o seu coração. Convide-o para estar com você todos os dias de sua vida até o seu retorno. A voz profética do Espírito Santo já ecoa em todo o mundo. O noivo está vindo. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor vos abençoe.